Afonso e hoje vamos falar de uma breve introdução ao MATLAB. O que é o MATLAB? O MATLAB vem desse acrônimo Matrix Laboratory, ou seja, um laboratório de matriz. É um software voltado para a computação científica. A vantagem do MATLAB é que resolve problemas numéricos de forma rápida e eficiente, além de ele possuir um pacote de várias aplicações específicas como otimização, rede neural, processamento de imagem e simulação de sistemas. O MATLAB é muito parecido com o GNU Octave, também esse slide também pode ser usado para esse software que é aberto, tá? E quando acontecer algum comando que é diferente, a gente vai enfatizar nesse vídeo. Então tá aqui a interface do MATLAB, como vocês podem ver. A gente tem um workspace para o MATLAB, onde ele mostra quais as variáveis que foram alocadas, que estão sendo alocadas até o presente momento. Uma janela mostrando os diretórios, como se fosse um gerenciador de arquivos, e um histórico de comandos. E à direita, que é a principal janela que a gente vai trabalhar, que é a janela de comandos, ou seja, onde você vai dar chamada aos comandos que possuem no MATLAB, eles serão executados. Além disso, a gente vai criar nossos próprios comandos também. Eu vou mostrar para vocês como a gente faz, como montamos nossos programas no MATLAB. Para o MATLAB, só existe um tipo de variável, para ele tudo é matriz, então você pode considerar, por exemplo, o número escalar como uma matriz 1 por 1, um vetor linha ou coluna como uma matriz 1 por n ou n por 1, e temos matrizes também m por n. E se a gente pensar um pouco mais longe, o MATLAB permite que a gente generalize a noção de matriz para tensor, né? Ou seja, é uma matriz que tem mais de dois índices, né? A declaração de variável, assim como as outras linguagens de programação, o MATLAB segue o mesmo padrão. Então, as variáveis são alocadas à memória a partir que são declaradas, né? Nome de variáveis são sensíveis à letra maiúscula e minúscula, ou seja, você declarar uma variável x minúsculo e x maiúsculo, são duas variáveis totalmente diferentes para o MATLAB. Vetores e matrizes devem ser declarados entre colchetes. Elementos de uma mesma linha numa matriz são separados por espaço ou por vírgula. E o ponto e vírgula indica o final de uma linha de uma matriz, certo? Então aqui está um exemplo de um vetor, linha. No caso eu criei um vetor A, abri e fechei entre colchetes, 1, 2, 3, 4 e separado por espaço, e terminado com ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula também serve para ele não mostrar o resultado na janela de comandos. Vou dar um exemplo aqui, então vou reproduzir aquele exemplo. Então 1, 2, 3, 4, ponto e vírgula. Note que quando eu faço esse comando, no lado direito no meu workspace mostra que essa variável A foi criada. Essa variável foi criada, na verdade, sendo um vetor, né? Um vetor com 4 elementos. Se eu quiser ver os valores, só basta eu chamar ela aqui na tela, na janela de comandos, e ele vai exibir. Note o seguinte, né? Se eu repetir esse comando tirando ponto e vírgula, além dele criar, ele vai mostrar na janela de comandos, certo? Então, quando você não quiser apenas criar e não exibir o que você acabou de criar, você coloca o ponto e vírgula. Há um outro exemplo aqui de um vetor coluna, né? B igual 1, ponto e vírgula, 2, ponto e vírgula, 3, ponto e vírgula, 4, fechou colchete, ponto e vírgula. Ou seja, é um vetor também com os mesmos elementos do vetor A, só que nesse caso é um vetor coluna. Vamos fazer ele aqui. B igual 1. Lembrando que o ponto e vírgula serve para terminar uma linha, né, de uma matriz. 4. E eu quero ver na tela, então não coloquei o ponto e vírgula. Então mostrou 1, 2, 3, 4. Uma outra maneira de eu poder criar o vetor B a partir do vetor A é usar a operação de transposição, né? Que é transformar uma matriz linha numa matriz coluna. Ou seja, se fosse uma matriz, ele trocaria as linhas, transformaria as linhas de uma matriz em coluna, certo? Aqui da mesma forma. Então,
esse hífen, esse apóstrofo aqui, depois do nome da variável, serve como a transposição de uma matriz. Como vocês podem ver nos slides, o prompt que aparece aqui no slide são comandos que vocês podem ir na janela de comandos e executarem, ok? Aqui, para a gente já começar a ficar mais familiarizado com o MATLAB, eu coloquei um comentário aqui com porcentagem, porque porcentagem, quando a gente for ver programação, é o símbolo que determina um comentário num código, tá? Tá bom? Olha, então, vamos definir uma matriz 3x3 aqui, no caso a matriz onde as linhas é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E depois, aqui está um exemplo, né, de eu usar o operador de transposição, e a gente vai transpor matriz A, e eu vou chamar essa matriz transposta de matriz B. Então, notem aqui, então eu tinha uma linha 1, 2, 3, quando eu aplico a transposição, essa linha vira uma coluna, e assim por diante. Então, vamos repetir aqui então. Um outro comando que eu vou usar bastante, que a gente vai ver, tá nos slides também, é o CLC. A função dele é limpar a tela, a janela de comandos do MATLAB. Então vamos lá, então eu vou criar uma matriz A, 3x3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Criei e vamos transpor essa matriz e vamos atribuir essa transposta à variável B, como foi feito, como vocês estão vendo, ok? Então, seguindo, temos também operadores matemáticos, né? Como eu falei, como tudo para o MATLAB é matriz, então essas operações já são operações que operam matrizes, certo? Como matriz é um espaço vetorial, então a soma de matriz e soma de vetor é uma operação bem definida, né? A gente soma elemento a elemento, elemento a elemento de uma matriz, né? A subtração é a mesma coisa. Temos a multiplicação de matrizes. Aqui a divisão. Essa divisão eu vou falar um pouco mais detalhe, né? Porque é uma operação que não existe, né? Mas o MATLAB interpreta essa operação de alguma forma. E temos a operação de potenciação também. Então vamos fazer dois exemplos. Temos a matriz A 2x2, uma B 2x2. Eu vou fazer cada uma dessas operações. Vocês podem fazer aqui, ó. Então novamente, né? Então, tudo que tem prompt a gente pode testar no MATLAB. E aqui em vermelho é a saída que vocês vão obter quando rodarem aqui na janela de comandos, certo? Eu não vou refazer. Então, tá aqui a matriz A e B. Se a gente soma as duas matrizes e atribui essa operação a uma matriz C0, tá aqui o resultado da soma dessas duas matrizes. Então, o que eu queria fazer é somar o coeficiente A1 com B11, o A12 com o B12 e assim por diante. Temos a subtração de duas matrizes também, onde essa operação é armazenada na variável C1, que está aqui, essa matriz C1. Temos a multiplicação de matriz, lembrando que a operação você multiplica elemento a elemento de uma linha por coluna e assim por diante, né? Então tá aqui a multiplicação, lembrando que a multiplicação é uma operação que não é comutativa, né? E aqui está a operação A barra B, como o MATLAB aplica esse comando de divisão, né, que a gente está acostumado a divisão de dois números, quando a gente tem duas matrizes, o MATLAB interpreta da seguinte forma: a mesma coisa você multiplicar a matriz A vezes a inversa da matriz B à direita. Então aqui já está um comentário e aqui já aparece um comando que eu vou falar um pouco mais à frente, que é o comando de você inverter matrizes quadradas, que é o comando inv, certo? Temos também os operadores ponto a ponto, que a diferença, né, que é a mesma coisa dos operadores que a gente tinha de multiplicação, só que aparece um pontinho antes do operador, certo? O que esses operadores fazem? Eles vão fazer o seguinte, então, a soma, né, a soma já é uma operação, vamos dizer, ponto a ponto, né, a soma elemento a elemento. A multiplicação, temos a multiplicação, então voltando aqui, ó. Então temos o C0, de novo as duas matrizes A e B, e eu vou usar a multiplicação ponto a ponto. O que ele faz? Ao invés de fazer a multiplicação convencional de matrizes, né, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um elemento A1, multiplicar pelo B1. Então 1 vezes 5 dá 5. Depois ele vai no A12, multiplica pelo B12. 2 vezes 6 dá 12.
e assim por diante. Notem que não é a multiplicação usual de matriz, e sim a multiplicação de elemento a elemento. Temos também a divisão elemento-elemento, que ele vai fazer, vai pegar o A11 dividir pelo B11, 1 dividido por 5, 0,2. Depois o A12 pelo B12, 2 dividido por 6, é a mesma coisa que 1/3, que é 0,33. Temos também a potenciação, né, que a gente pode levar uma matriz a outra, né? Então ele vai levar elemento a elemento, né, a potência de elemento a elemento. Então 1 elevado a 5 é 1, 2 elevado a 6 é 64 e assim por diante. E temos também, por exemplo, se eu quiser levar ao cubo cada elemento da matriz, a gente faz da seguinte maneira, né? A gente faz A ponto chapéu 3, então ele vai pegar a matriz A e levar ao cubo cada elemento. Então vai ser 1 elevado ao cubo dá 1, 2 elevado ao cubo 8, 3 elevado ao cubo 27 e assim por diante. Só vou refazer isso aqui no MATLAB então, ó. Então vamos pegar aqui a matriz A, 2 por 2, tá? Aí eu vou criar uma matriz aqui C1, que é A ponto chapéu 3. Então ele vai levar, como eu falei para vocês, elemento a elemento. Isso é diferente de a gente fazer C2 como A só chapéu 3. O que significa isso, né? Vamos mostrar. Deu essa matriz. Essa operação com MATLAB, potência de matriz, como está no operador C2, é a mesma coisa fazer a matriz A vezes A vezes A 3 vezes. Como vocês estão vendo aqui, tá? Então, muita atenção para não confundir os operadores ponto a ponto com os operadores regulares, certo? Prosseguindo aqui. Uma outra forma também da gente definir um vetor é definindo o início e o fim dele e o incremento. Então, aqui a gente fala que um vetor começa de um número tal, vai até o número tal e vai somar de incremento em incremento. Quando esse valor do incremento é omitido, o MATLAB subentende que esse incremento é igual a 1. Nesse caso dessa definição, não precisa usar colchete, como a gente viu anteriormente. Então, basta colocar início, incremento e fim, separado por 2 pontos. Então, aqui está um exemplo. A gente quer um vetor linha, né? A indo de 1 até 9, como eu não defini o incremento, ele vai de 1 em 1. Então, vai gerar um vetor com 9 elementos de 1 até 9, de 1 em 1. Certo? 1, 2, 3, 4, assim por diante. Podemos criar um vetor também, um outro exemplo, um vetor linha indo de 2 até 10, de 2 em 2, ou seja, só pegando os valores pares, né? Começando de 2 até 10. Podemos aqui dar outro exemplo, então, mesma coisa, sem colchete, né? De novo, é opcional, é facultativo você colocar colchete ou não quando você usa essa definição usando incremento, né? Então você pode fazer um vetor x indo de 1 até 100 de 1 em 1, tá? Vou fazer aqui um exemplo. Então tá aqui, ó, 100 de 1, quer dizer, um x igual de 1 até 100, tá aí, né, esse trambolho. Então por isso que é bom a gente colocar um ponto e vírgula para não mostrar todos esses elementos. E um comando que é a mesma coisa, que vai ser bastante útil para a gente, vou chamar xão igual linspace do início até o fim. Aqui no linspace a ideia é o seguinte, você pode definir da seguinte forma. O que ele entende aqui? Ele vai criar um vetor indo de 1, ele vai criar 10 valores, vai fazer uma amostragem de 10 valores igualmente espaçados entre 1 e 100. Quando você não especifica quantos valores igualmente espaçados que você quer criar, o default dele é 100. Então, nesse caso, se eu chamar o comando linspace, então ele vai gerar o mesmo resultado como se fosse esse comando usando o operador 2 pontos e o incremento igual a 1, certo? Então, só para reforçar, então, vamos fazer outro exemplo aqui. Vamos criar um vetor t com linspace de 1 até 4 e eu quero 5 pontos igualmente espaçados nesse intervalo. Então tá aí os 5 valores igualmente espaçados de 1 até 4, certo?
Esse comando também pode ser usado para criar matrizes, né? Como vocês estão vendo aqui. Muito cuidado, né? O único cuidado que a gente tem que a quantidade de elementos de cada linha tem que ser a mesma, né? Então, nesse caso funciona porque eu sei que cada linha tem 3 elementos. Se aqui fosse, por exemplo, 10, ele daria uma mensagem de erro. Vamos fazer esse teste, vai. Então tá aqui, vou criar uma matriz M. Então vai de 1 até 3, eu não coloquei nada, ele entende que é de 1 em 1. Depois de 4 até 6. Depois de 7 até 9, tá? E tá aí a matriz. Como eu falei, eu vou repetir ela, só que em vez de ir até 9, vou colocar até 10. Eu espero uma mensagem de erro. E faz sentido, né? Porque as duas primeiras linhas têm 3 elementos e a última tem 4 elementos. Então não faz sentido ele criar uma matriz que tenha um número diferente de elementos por linha. Certo? Como eu falei, né? A gente usou colchete para definir uma matriz a um vetor e para acessar um elemento a gente vai usar o operador parênteses. Então vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui, então, vou criar um vetor A, indo de 1 até 5, e eu quero acessar o terceiro elemento desse cara. Quero acessar esse cara aqui. Só um comentário, né? A gente está acostumado nas linguagens tipo C, C++, os índices começar do 0, né? Em MATLAB começa em 1. Então, por exemplo, esse primeiro elemento aqui, o índice associado a esse primeiro elemento é 1. O índice desse segundo elemento é 2 e assim por diante. Em C seria esse cara, o índice 0, 1 e assim sucessivamente. Então, eu quero acessar esse cara aqui. Vamos ver. Então, como eu falei, é só colocar entre parênteses o índice dele. Então, ali é o 3. Esse acesso também, além dele retornar o valor que está nessa terceira posição desse vetor A, eu consigo modificar ele. Então, eu quero fazer esse valor, em vez de ser 3, virar 30. E está aí essa modificação. Tá? A mesma coisa, tá? A gente pode definir uma matriz e eu posso acessar um elemento. Só que lembre, né? Para acessar um elemento, novamente, é o nome da variável e usar parênteses. E aqui você especifica a linha e a coluna que está esse valor. Vamos fazer então um exemplo aqui. Eu vou criar uma matriz A, de novo, né? Lembrando, para criar matriz é colchete. Quebrar linha é ponto e vírgula. Tá aí. Então eu quero acessar o elemento na linha 2, coluna 3. Então eu quero acessar esse valor aqui, ó, que eu marquei. Então 2 e 3. Tem que retornar o 6. Agora vamos brincar de modificar esse cara. Eu quero que esse valor, em vez de ser 6, seja 66. Tá aí. Então esse acesso de matriz permite, além da gente acessar um elemento, retornar o valor dele, permite a gente modificar matrizes e vetores também. Certo? Outra coisa muito legal com o MATLAB é que é fácil a gente incluir submatrizes no MATLAB, ou seja, a gente concatenar numa matriz mais uma linha ou mais uma coluna, tá? Então aqui está um exemplo, a gente tem uma matriz A, 3 por 3, um vetor linha Azinho, e eu quero concatenar. Para isso basta usar de novo a definição para que a gente criar uma matriz. Então eu vou chamar o colchete, eu repito a matriz A, como eu quero concatenar como uma última linha, boto o ponto e vírgula e emendo aqui o vetor linha, tá? Isso vai me dar uma matriz nova, que é uma matriz 4 por 3. Nesse caso, ó, eu estou usando a matriz A, concatenando uma linha Azinho e estou reatribuindo essa concatenação na própria matriz A, ou seja, eu estou atualizando a matriz A. Tá? Então vamos fazer aqui um exemplo. Tá? Eu tenho a matriz A que já está aqui, que é aquela última que eu criei, vou criar um vetor linha. 11, 22, 33, está aqui. E eu quero atualizar a matriz A e eu vou emendar na matriz A uma linha, essa linha que eu chamei de Azinho. Então tá aí. Criei uma nova matriz A. Eu quero colocar agora
uma coluna aqui agora nessa matriz, tá? Então eu vou criar um vetor coluna, nesse caso é um vetor coluna com 4 elementos, tá? Tá aqui sei lá, 44, 55, 66, 77. Note que o B é linha, né? Então não tem como a gente colocar ele como coluna. Vai ter, se eu fizer qual operação? Fazer uma transposição do B para a gente poder emendar nessa A. Então eu vou atualizar novamente. Então vai ser A de novo. Como eu quero uma coluna nova, eu vou simplesmente ou dar vírgula ou espaço. Eu vou usar vírgula para a gente treinar um pouquinho o B. E como eu falei, o B, como eu defini, ele é um vetor linha. Ele tem que virar coluna, então eu vou transpor ele. E aí está a nossa matriz A mais uma vez atualizada. Nesse caso agora, a matriz A passa a ser uma matriz 4x4. Tá muito fácil então concatenar, modificar matrizes e até aumentar elas. A gente pode também, uma outra coisa interessante no MATLAB, eu posso extrair uma linha, uma coluna, né? Então nesse caso aqui, eu estou indo no índice da linha 2, né? Então eu estou indicando que está na segunda linha. E agora apareceu um símbolo novo, que é o 2 pontos. Esse símbolo 2 pontos está indicando o seguinte, que eu vou passear por todos os índices de coluna. Se eu estou passeando em todos os índices de coluna, então eu estou pegando toda a segunda linha da matriz A. Então vamos lá, eu tenho essa matriz A 4x4, eu vou chamar de linha e eu vou pegar a segunda linha dela. Então, como eu mostrei lá, indica a linha 2 e como a gente quer pegar todos os elementos dessa linha, 2 pontos. Então tá aí. Para coluna é parecido, né? Eu quero pegar, por exemplo, a última coluna. Então vou chamar A de novo para acessar elementos, é sempre entre parênteses. 2 pontos, né? Porque eu quero percorrer todas as linhas da matriz A e eu vou pegar a coluna 4. Então tá aí a quarta coluna da matriz A. Certo? Tá aí um outro exemplo para vocês testarem. Podemos também acessar submatrizes, só especificar os índices. Repara que nesse caso eu vou criar uma matriz B, que é uma submatriz da matriz A. Nesse caso eu vou pegar a linha 1 até a 2 de 1 em 1. Então estou pegando a linha 1 e 2. Linha 1 e 2, está aqui. E eu vou pegar as colunas 2 até 3 de 1 em 1, ou seja, a coluna 2 e a 3. Então 2 e 3. Então eu estou acessando essa submatriz. Esse comando é a mesma coisa de eu criar uma lista contendo os índices, tá? Então, ou você pode definir dessa forma usando o operador 2 pontos. Nesse caso aqui, é porque os índices que eu queria estão em sequência, né? Agora, quando não tem sequência, por exemplo, você quer montar uma matriz que é esses dois elementos aqui da primeira coluna, mais esses dois da última coluna, aí nesse caso a gente tem que especificar as linhas. Então, vou fazer esse exemplo aqui para vocês verem. Então, vou apagar de novo, lembrando que a matriz A está aqui. Eu vou criar uma matriz B como sendo formada por essa matriz 2, essa última matriz 2 por 2 aqui, ó. Esses dois mais esses dois de baixo. Então eu vou falar então que a A, eu quero a linha 2, a linha 1 até a linha 2 e a coluna 3 até a coluna 4. Tá aí, então eu peguei a submatriz. Agora, como eu falei para vocês, agora eu quero criar uma matriz 2 por 2, que é formada pelos dois primeiros elementos da primeira coluna e pelos dois primeiros elementos da última coluna. Como é que a gente faz isso? Vou chamar de C. Então, vou pegar acessar então. Eu quero então a primeira e a segunda linha da matriz A. Então, os caras que eu quero moram nessas duas linhas. Agora eu quero a primeira e a quarta linha. Agora eu tenho que especificar a coluna 1 e a coluna 4. Tá aí. Outra coisa que a gente poderia fazer é o seguinte, mas eu queria trocar, eu queria que não aparecesse, eu queria inverter esse cara aqui, eu queria que aparecesse o 44, 55 e depois o 1 e 4. A gente pode fazer isso também, basta permutar os índices da coluna. Então tá aí. Tá? Então isso permite a gente acessar submatrizes da forma que a gente queira, entendeu?
Beleza, também temos um comando, o diag, que ele extrai a diagonal principal da matriz A. Lembrando o seguinte, se é uma matriz, você chama o comando diag, ele retorna um vetor coluna com os elementos da diagonal. Vamos voltar lá. Vou apagar de novo, nossa matriz A está aqui, e eu vou chamar de Dzinho a diag de A. Opa, errou ali, cliquei errado, está aqui. Ah, mas eu não queria o vetor, eu queria uma matriz diagonal. O comando diag, quando você passa para ele um vetor, ele cria uma matriz, tá? Uma matriz diagonal. Então, recapitulando, o diag, quando você dá matriz, ele retorna um vetor contendo os elementos da matriz diagonal, como a gente fez aqui nesse caso. E quando você passa para ele um vetor, aí sim ele monta uma matriz diagonal com os elementos que você passou na diagonal principal, certo? Um comando muito importante para a gente também, dado a matriz, a gente quer descobrir qual o tamanho dela, né, quantas linhas e quantas colunas ela tem, e para isso o comando é o comando size. Então, se dá um size, aí ele retorna um vetor falando para vocês quantas linhas e quantas colunas tem. Se você só quiser a quantidade de linhas, basta dar um size A1, né? Ou seja, é como se você viesse aqui nesse vetor que o comando size retornou e está pegando o primeiro elemento desse vetor, que é o referente a linhas, né? E para colunas é a mesma coisa, o size A2 vai nesse vetor que o size retornaria e pega o segundo elemento, que é a quantidade de colunas. Então, vamos fazer aqui, ó. Então, nossa matriz A4x4, eu vou chamar de S o size de A. Então, tá aí, é 4x4, certo? Ah, eu quero quantidade de linhas. Você dá um size A1, ele volta a quantidade de linhas. Eu quero a quantidade de colunas, por exemplo, dá um size A2, certo? O que eu quero dizer é o seguinte, que isso é a mesma coisa, ó, da linha, é a mesma coisa de eu pegar o primeiro elemento do vetor que o size retornou. Tá aí, 4, certo? Continuando, para vetor, quando a gente tem vetor, um outro comando que vai ser útil para a gente é o length, tá? Porque como vetor, como só tem uma dimensão relevante, né? A outra não importa, porque a outra, se a gente chama o comando size, sempre vai dar dimensão 1, o length mostra quantos elementos que tem nesse vetor. Então vamos lá. Eu vou criar um vetor V, vou apagar aqui primeiro. Eu vou criar um vetor V que vai de 1 até 6. Como eu falei, se eu dar o comando size em V, ele vai falar para mim, ó, isso aqui é como eu falei para vocês, tudo em MATLAB matriz é uma matriz 1/6, ou seja, é um vetor linha, tá? Mas essa informação não é tão relevante para mim, porque vetor, que a informação irrelevante que fala quantos elementos tem no vetor é essa, eu só queria acessar essa. Então, uma forma de você acessar essa informação que te importa, que é importante para nós mais rápido, é usar o comando length, que é, ou seja, ele mede o comprimento do vetor, certo? Então, continuando, temos várias funções matriciais que operam matrizes, né? Um comando muito importante é o cálculo determinante de uma matriz, você pode usar o det. O comando aig, ele determina os autovalores e autovetores de uma matriz A e retorna dois valores, né? Um primeiro é uma matriz onde as colunas são os autovetores e uma matriz D, uma matriz diagonal formada pelos seus respectivos autovalores. Temos a matriz, uma função que calcula a inversa de uma matriz. O rank, ele calcula o posto linha ou coluna, ou seja, o número máximo de linhas ou colunas linearmente independente. O max, ele retorna um vetor com o máximo de cada coluna. O min, retorna um vetor com o mínimo de cada coluna. E algumas normas matriciais, né? A norma 1, que calcula a norma coluna. Quando você coloca aqui a fro entre aspas, ele calcula a norma de fro menos a matriz A.
E aqui quando você coloca o inf, ele calcula a norma linha da matriz, tá? Então está aqui um exemplo, vamos criar então, ó. Então a matriz A está aqui, eu quero calcular, por exemplo, o determinante da matriz A, já que ela é quadrada, né? Então o determinante dela, como é diferente de zero, ela é invertível, então eu posso calcular a matriz, a inversa da A, eu vou chamar de B, com o comando inv de A, tá aí. Que mais? Podemos calcular os autovalores e os autovetores dessa matriz A, com o comando aig, tá aí. Então aqui está cada coluna os autovetores, né? E aqui está a matriz diagonal formada pelos seus respectivos autovalores. Note que nesse caso, como o cálculo de autovalor envolve a resolução total do polinômio característico, né? Então podemos ter raízes complexas, ou seja, podemos ter autovalores complexos, tá bom? Que é o que acontece nesse caso. Lembrando que as raízes complexas sempre aparecem com o conjugado dela. Então nesse caso aqui, ó, temos esse autovalor que é um número complexo e o conjugado dele. Esses dois aqui, notem que a parte complexa está zerada. Na verdade, esses dois valores são números reais, certo? Beleza, então, só apagar aqui, tá, matrizar aqui. Temos também, como eu falei, eu vou chamar de mão, o max de A. Note que o max ele não retorna o maior valor dessa matriz, tá? Ele retorna o seguinte, ele vem na primeira coluna e vê quem é o máximo. O máximo aqui nessa coluna é 11, então ele pega. Nessa segunda coluna, que é um valor máximo, é 22, tal. Nessa terceira coluna, qual é o valor máximo? 66, e assim por diante. Se você quiser o max, o valor máximo mesmo, você tem que chamar o max do max, tá? Max de A, que é o 77. Então, o maior valor que acontece nessa matriz é o 77, é verdade. Note o seguinte, se eu passo um vetor para o max, o M, né? O M, por exemplo, era um vetor formado com os maiores valores em cada coluna da matriz A. Se eu chamo o max de um vetor, ele retorna um número, tá? Que é isso, é a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, max de A, ok? A mesma coisa pro mínimo. E outro detalhe, né? Se a gente podemos calcular, vou chamar de N, a norma, né, da matriz A, eu quero a norma de Frobenius dessa matriz. A gente tem que especificar a norma que a gente quer, né? Tá aí, a norma de Frobenius da matriz A, esse número. Como é que era a mesma norma de Frobenius? Ele pega cada elemento, cada coeficiente da matriz A, eleva ao quadrado, soma todo mundo e tira a raiz quadrada, certo? Essa é a norma de Frobenius. E temos também a norma linha e a norma coluna também. Outras matrizes especiais é o comando range, ele gera uma matriz aleatória com m linhas e n colunas. Lembrando que os números aleatórios são entre 0 e 1, tá? O comando A, ele gera uma matriz identidade de tamanho n, n por n. O comando ones, ele gera uma matriz com todo mundo igual a 1, com m linhas e n colunas. E a mesma coisa, o comando zeros, ele gera uma matriz nula, ou seja, uma matriz com todos os elementos iguais a 0, de m linhas e n colunas. Então vamos ver aqui esses comandos. Tá? Então, se eu der aqui i igual a i4, ele vai me gerar uma identidade, matriz de identidade 4x4, como vocês estão vendo. Se eu chamar de z zeros 3x5, ele vai me gerar uma matriz nula de tamanho 3x5, tá? Com 3 linhas e 5 colunas. Se eu chamo de O de 1, e eu chamo o comando ones de, sei lá, 4x2, ele vai gerar uma matriz com todo mundo 1, com 4 linhas e 2 colunas, certo? E finalmente, eu vou chamar de R, uma matriz randômica 3x6. Então ele gera uma matriz com 3 linhas e 6 colunas de números aleatórios entre 0 e 1, tá? Beleza. Temos também funções matemáticas elementares, né? Assim, ou seja, o MATLAB era esperado que o MATLAB funcionasse como uma calculadora científica também, né? Tem
ou seja, funções científicas. Então temos seno, cosseno, tangente, arcosseno, exponencial, logaritmo na base natural e logaritmo na base 10, que é o log 10, tá? A vantagem do MATLAB é o seguinte, pessoal. Vamos pagar aqui. Então vamos criar aqui, ó, x igual a, sei lá, 1.2. Então se eu vier aqui, ó, chamar de y sin de x, é aplicar o seno nesse valor, certo? Em radiano. Beleza. Agora, lembra que a gente estava com a matriz? Essa matriz? Será que eu consigo aplicar o seno nessa matriz? Vou chamar de yzão. O que seria o seno de uma matriz, né? Nesse caso, para o MATLAB, a vantagem é que essas operações elementares que ele implementa, essas operações científicas, elas agem por atacado. É como se eu pegasse a função seno e aplicasse ela coeficiente a coeficiente da matriz, como se fosse o operador ponto a ponto. Então aqui eu calculei o seno de 1, seno de 2, seno de 3 e assim por diante. Então isso é o seno de uma matriz, tá? Isso vai ser muito interessante para a gente quando a gente plotar gráfico, né? Porque, vamos pegar aqui no caso, ó, eu vou criar um vetor t, vou chamar o linspace, que a gente viu já, indo de 0 até uma variável que vai aparecer nova é o π. O MATLAB ele armazena o valor de π nessa variável que chama π, e eu quero, sei lá, 5 pontos igualmente espaçados entre 0 e 2π, tá aí. Eu posso vir então e passar o seno ou cosseno, que você preferir, em todos os elementos desse vetor, como vocês podem ver agora, certo? Isso vai ser muito útil quando a gente quer plotar gráfico, porque ao invés de eu ter que implementar um método, né, de percorrer esse vetor e avaliar o seno em cada elemento, o MATLAB já faz essa avaliação por atacado para a gente, tanto em vetor como em matriz também. Isso vale para todas essas funções, tá? Temos outras também, o valor absoluto, o arredondamento mais infinito, na direção do mais infinito, menos infinito, o round, arredondamento para o inteiro mais próximo, a função sinal, ou seja, se o número é negativo ele retorna menos 1, se o número for positivo ele retorna 1, raiz quadrada, máximo divisor como MDC entre dois números, o mínimo comum múltiplo comum entre dois números e o resto da divisão entre dois números, certo? Como eu falei, o MATLAB tem algumas variáveis especiais. A gente viu o π, né, que é uma aproximação dessa importante constante matemática. Temos também o ANS, né, que é a variável padrão usada para resultados, né, que vocês devem ter percebido, né? Por exemplo, quando eu pego o vetor y e faço assim, ó, a igual a y1. Então, o que eu estou fazendo? Estou pegando o primeiro elemento do vetor e atribuindo a variável a. Mas quando eu faço isso aqui, y igual a 3, e não atribuo nada, o que o MATLAB faz? Note que ele pega essa variável, ele tem essa variável especial, né, que é a answer em inglês, né, de resposta em inglês, e se eu não faço atribuição, o MATLAB atribui tudo a essa variável, tá? Então, nesse momento, essa variável ans vale esse valor. Mas se eu vier aqui, ó, fazer y igual a 2, agora a ans vale 1, certo? E assim por diante. Temos representação do infinito, precisão de máquina, né, que é a menor distância entre dois pontos flutuantes na representação do MATLAB. Se a gente vier aqui, ó, EPS é esse número. Lembrando que o MATLAB ele trabalha com double. Então a gente sabe que o EPS, a tolerância de máquina, é a mesma coisa que 2, como é número binário, 2 elevado à quantidade de dígitos significativos na mantissa. Como é double, eu sei que double tem 52 dígitos significativos, isso é a mesma coisa que 2 elevado a menos a quantidade de dígitos significativos. E tá aí, isso é o EPS da máquina, certo? Temos a representação do menor número em ponto flutuante, do maior,
E também, como vocês viram no exemplo lá que eu mostrei dos autovalores, o MATLAB também consegue representar números imaginários, né, números complexos. E para isso, ele precisa da unidade imaginária. Então, IJ é a unidade imaginária. Por exemplo, se eu vier aqui criar um Z igual 2 mais 3 vezes I. Isso é um número complexo para o MATLAB, certo? Nos slides tem operações envolvendo números complexos, eu não vou entrar em detalhes, tá? Sobre algumas operações, tipo, por exemplo, o conjugado complexo, né? Como conge, ele pega o conjugado complexo do número complexo, tá bom? Não vou entrar em detalhes, mas isso está nos slides dessa introdução. Outros comandos também para a gente acessar o que está no Workspace é o whos, né? Então aqui, se você estiver usando o MATLAB, tudo que está no Workspace que eu criei até agora está armazenado aqui, ó. Se você quiser ver quais são as variáveis que eu criei para não ter que sobrescrevê-las, se a gente chamar o comando who, ele fala para a gente tudo que foi criado, tá? Caso você não tenha acesso ao Workspace. Se você quiser um nível de detalhamento maior, se você chamar whos, além dele mostrar o que é cada variável, ele fala o tamanho, quanto que ele ocupa em memória e qual classe ele pertence, né? Então, por exemplo, aqui, ó, que a gente criou aquele Z que era esse um Z minúsculo, que é o último que eu criei, né? Que é um número, né? 1 por 1, 16 bits, cada representação de número é em double, só que ele é um número complexo, tá? Né? O Z está aqui. O MATLAB também entende que é um número complexo. Ele tem esse tipo complexo para ele também. Certo? A gente usou também bastante o comando CLC para limpar a tela. E tem um comando que é muito perigoso, que é o clear. O que o clear faz? Ele apaga o workspace. Então, se vocês estiverem reparando aqui no lado direito, onde todas as minhas variáveis foram definidas, depois que eu dar um comando clear, ele some tudo. Então, se eu chamar o who, não tenho nada no meu workspace. Eu apaguei toda a minha memória. Então, muito cuidado. Um outro comando também que será muito interessante para a gente é o comando help. O comando help ele é muito importante. Se eu dar um help de uma função que a gente acabou de usar, ele mostra para a gente a sintaxe dela. Tá? Aqui no caso chama help da função seno. E vocês podem testar com outras, né? Tipo help det. É o determinante da matriz quadrada x. Certo? Temos os formatos de representação no MATLAB. Note o seguinte, como eu falei, no MATLAB tudo é double, mas se você quiser melhorar a quantidade de representação dos números na tela, então temos vários tipos. Então o default do MATLAB é o short, ou seja, só mostra 4 casas decimais após a vírgula, mas se você quiser 16, basta usar o format long. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui, vou chamar o CLC, a gente tem um pi com 4 casas decimais após a vírgula. Se eu chamar um format long e chamar o pi novamente, ele mostra esse número com mais casas decimais, certo? Se você quiser voltar para o formato short, tem que especificar, tá? No MATLAB, se você quiser fixar o default dele, basta ir em preferências, comando window, e aqui você consegue escolher o formato que você quer fixar no MATLAB, certo? Formato da sua interface, tá? Eu vou deixar no short. Mas tem vários aqui, por exemplo, representação formato de banco, né, que só precisa de 2 casas decimais, notação científica e assim por diante, formatacional e assim vai. Há uma outra possibilidade também no MATLAB que é muito útil, né, que quem viu cálculo numérico, é a resolução de sistemas lineares. Então a gente tem um sistema linear aqui 3x3, um sistema bastante simples. Dada a matriz A e o vetor B, eu quero determinar esse vetor x, certo? Qual é a solução? Então vamos fazer aqui passo a passo com o que a gente aprendeu até agora, né? Então tá a matriz A, deixa eu ver aqui que é 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3,
ponto e vírgula 456 780, tem a matriz A, um vetor B coluna, né, que é o vetor termo independente, que é 366, ponto e vírgula 804, ponto e vírgula 351. Tá aí o vetor B. O vetor B. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é se esse sistema tem uma única solução. Para isso, eu vou calcular o det da matriz A. É 27 diferente de zero, então esse sistema linear possui uma única solução. E para isso, a gente viu lá um comando para calcular a inversa, né? Então, eu posso aplicar ele. Então, x igual a inversa de A vezes o vetor B. Tá aí a solução. Só quem fez um bom curso de cálculo numérico sabe que a função inversa, né, a complexidade de você calcular a inversa da matriz é uma complexidade alta, né? Dentre os métodos numéricos é a operação computacionalmente mais cara que você pode ter. Então, qual a maneira eficiente de resolver esse sistema linear? Né? Qual comando que você pode usar? O comando é esse, galera. A barra invertida B. Quando você chama o comando barra invertida e ele resolve o sistema linear, além dele resolver de forma mais eficiente, porque no fundo o barra invertida ele vai estar chamando o processo de eliminação de Gauss, ou seja, ele vai escalonar a matriz A e depois resolver um sistema triangular superior, que também é equivalente a você fazer decomposição LU e usar a decomposição LU para resolver o sistema linear. Então, se você quer resolver um sistema linear, um jeito mais eficiente, ao invés de usar a inversa, é usar o comando barra invertida. Tá? Aqui a gente explica tudo nos slides, tá? Tem todos os detalhes aqui. Tá? Um outro teste que vocês podem brincar, né? A gente pode brincar é esse aqui. Ó. Eu vou criar uma matriz A randômica 1000 por 1000. Tá aí. Vou criar um vetor B de 1, vetor coluna, com 1000 linhas e uma coluna. Tá aí. Agora eu vou calcular o tempo usando o comando TikTok. TikTok é o comando que abre a contagem de tempo e o toque fecha a contagem de tempo. E vou calcular aqui o vetor x usando a inversa. Inv de A vezes B. Eu não estou interessado no resultado, eu quero saber o tempo que leva. Nesse computador, com o processador M1, levou 0,6 segundos. Agora eu vou repetir o mesmo comando usando o barra invertida. Tá aqui. E vocês vejam que é mais rápido que usar o comando inv, tá? Então vale a pena usar o comando barra invertida quando vocês quiserem resolver sistemas lineares. Temos também um comando útil para a gente, vai ser o comando save load, né? O save ele salva os dados em arquivo e a extensão do MATLAB para arquivos é .mat, né? De matrix, né? Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Eu tenho tudo isso aqui no meu workspace e eu vou chamar o comando save e vou chamar de meus dados. Tá? Salvei. Note que quando eu chamei esse comando, apareceu aqui no lado esquerdo, agora meus dados.mat, certo? Agora o que eu vou fazer para vocês observarem que esse comando funcionou? Eu vou dar um clear, né, para apagar meu workspace. Dei um clear e agora se eu quiser recarregar todos os dados que eu salvei com o comando save, basta dar um load meus dados.mat e aí está de volta todas as matrizes e vetores que eu salvei com o comando save, certo? Então o save salva e o load carrega. Na próxima aula a gente vai falar sobre programação em MATLAB. Até a próxima aula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.